Irmãos, vamos entrar hoje em um assunto sobre o nosso tema. O tema que nós estamos falando é os últimos sinais da vinda de Cristo. E nós já vimos o primeiro sinal, que é a apostasia, o abandono da fé. Embora nós já vimos também que muitas pessoas deram outro nome para a apostasia, né? Eles chamaram a apostasia de arrebatamento. Então, mas nós vamos continuar com essa definição deste nome. Apostasia significa o abandono da fé, o afastamento sim, mas da fé. Não é o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer, é claro que nos últimos dias, como nós já estamos vivendo, são pessoas abandonando a verdadeira fé. E talvez você diga assim, mas há muitas pessoas indo para a igreja. Mas estas pessoas, na sua maioria, elas não estão indo para ter a sua verdadeira fé. Elas já estão indo para as igrejas apostatadas, desviadas. Elas não estão recebendo a verdadeira mensagem do Senhor. E outra, elas, como disse Paulo a Timóteo, elas já estão exigindo que os pregadores falem aquilo que elas querem ouvir. Então isso não pode ser a verdadeira fé. A verdadeira fé prega aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. A verdadeira fé, ela prega o que Deus quer falar e não o que você quer ouvir. Então, por isso, vou repetir o versículo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Vou ler na NVI, na nova versão internacional, que diz assim: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém. Podeis sentar. Então hoje vamos começar a falar sobre o anticristo. Este é o segundo último sinal. Né? Há vários sinais, como vocês estão vendo aí, os noticiários sobre as enchentes que estão atingindo o sul do nosso país. Estes são sinais que Jesus já havia dito, e também no Apocalipse já está escrito sobre isso. As pessoas sempre procuram os pastores para explicar essas coisas, por causa da escatologia, né? Por causa da questão cataclísmica que existe com tudo isso. Então as pessoas procuram os pastores. E eu digo alguma coisa para vocês a esse respeito, porque tem muita gente falando coisas completamente indevidas e descabidas sobre isto aí. Toda tragédia que acontece no mundo, os palpiteiros dão o seu palpite. Os geólogos falam que é por causa da situação climática, outros dizem que é porque o estado é construído em vales, né? Eles aproveitaram os vales e não tem para onde a água escoar. Outros dizem que é por causa do El Niño, né? daquela camada de ar quente que teve no Oceano Pacífico e assim por diante. Os políticos falam que é porque eles são muito bolsonaristas. Aí tem como é que chama? Agora tem o racismo ambiental. Agora inventaram um tal de racismo ambiental. Aí outros, né, que cristãos falam que é porque eles vivem em pecado, porque eles são macumbeiros, porque eles não têm muita igreja evangélica lá. Meu Deus do céu. E as pessoas, inclusive uma pastora, recebemos um áudio de uma pastora pedindo oração, e não que nós não devamos orar, realmente devemos, mas ela disse assim: vocês não fazem ideia de quanto aqui é um lugar onde as pessoas fazem bruxaria. E daí? Então, na terça-feira aqui, o irmão Diácono Marcelo me perguntou sobre o que seria a resposta bíblica para isso. Irmãos, em primeiro lugar, lá em Gênesis, isso é fruto de um mundo caído. Por causa do pecado de Adão, Deus falou: maldita é a terra por tua causa. Então pronto, a terra está amaldiçoada por causa de Adão. E ela só será restaurada quando Jesus voltar, como diz Paulo em Romanos 8. Estou falando rápido aqui, porque não dá para ficar abrindo, mostrando, mas está lá. Romanos 8, 19. Paulo diz que a natureza geme por causa do pecado
e não por voluntariedade, mas por causa daquele que a sujeitou. Adão colocou a criação debaixo dessa maldição e ela geme. Mas Paulo diz também no versículo 22 de Romanos 8 que a natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O que é isso? Aguardando que quando os crentes forem glorificados, ela então sabe que ela também será restaurada. Essa terra aí será transformada em novos céus e nova terra. Então, até chegar à vinda de Jesus, essas coisas vão acontecer. Em segundo lugar, isso acontece porque são sinais. Nós estamos falando dos dois últimos sinais da vinda de Cristo, que é a apostasia e o anticristo, a manifestação do anticristo. Mas antes desses dois últimos sinais, houve outros sinais que Jesus já falou: guerra, terremoto, fome, pestes em todos os lugares. Vocês não viram a pandemia, essas coisas? Tudo isso é sinal anterior da vinda de Jesus. Agora, nós estamos nos dois últimos sinais, que são este aqui, a apostasia e a manifestação do anticristo. Agora, enchente, tragédia, maremoto, tsunami, vulcões, essas coisas já estavam lá decretadas por Jesus em Mateus 24. Em Mateus 24 ele falou que todas estas coisas iam acontecer. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é porque isto são trombetas de Deus. Lembra que no Apocalipse tem 7 trombetas? 7 trombetas. Alguém me perguntou, então qual que nós estamos? Nós estamos na primeira, na segunda, na terceira? Falei, outro erro. Porque o Apocalipse é simbólico e o número 7 simboliza totalidade. O número 7 não quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. O número 7 quer dizer totalidade. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7. Então ele fechou sua obra. Então para o judeu, esse número 7 implica totalidade, complemento, plenitude. É isso que significa o número 7. Quando fala 7 trombetas, trombeta quer dizer aviso. Porque na época de Israel antigo, havia os avisos para tudo. Então tinha um cara que tocava trombeta para guerra. Quando ele dava um certo toque, todo Israel sabia que era para se preparar para a guerra. Se levantavam, pegavam suas armas e se vestiam para poder ir para a batalha, por causa daquele tipo de toque da trombeta. Um outro toque que tinha era para o culto. Eles davam um toque diferente: agora é hora do culto, vamos pegar nosso sacrifício e vamos levar. Agora é hora da festa da Páscoa, tinha um toque diferente para a festa das trombetas, para a festa do Pentecoste, para a festa das cabanas, e assim por diante. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 1, que se o trombeteiro tocar incerto, como reconhecerão para que se arrumar? Então, cada toque de trombeta tem o seu sinal. E no Apocalipse são 7 trombetas, e quando você lê lá, cada trombeta que é tocada ataca um elemento da criação. Ataca estrelas que caem do céu, o sol que ainda vai se escurecer, a lua que não dará sua luz, as enchentes, ataca o mar, ataca os rios, atacam os meteoros, atacam também os homens, as plantas. As trombetas são avisos. Então isso significa que coisa pior virá. Deus só está avisando. Essas coisas estão acontecendo, é só aviso, porque virão coisas piores. E em último lugar, para a gente parar aí, para falar sobre a pregação, é porque todos os homens são pecadores e precisam se arrepender. Essa é a resposta de Jesus, não é minha. Lucas 13, chegaram para Jesus e falou: Jesus, você ficou sabendo que Pilatos matou um monte de gente na Galileia, que estava lá oferecendo sacrifício, e misturou o sangue do sacrifício com o sangue daquelas pessoas? Mas vocês acham que quem perguntou isso para Jesus achava aquelas pessoas inocentes? Não. Eles achavam aquelas pessoas culpadas. Por quê? Porque eram galileus. Ninguém gostava de Galileu. Eles falavam: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Ninguém gostava de Galileu. Então, quando eles perguntaram isso para Jesus: Senhor, o que o Senhor acha daqueles que Pilatos matou lá na Galileia? Aí Jesus, já conhecendo pensamentos preconceituosos dele, igual tem muita gente aí, que está com preconceito com o povo do sul, falando bem feito que isso aconteceu e vai acontecer mais. Tem gente falando isso, irmãos. Tem muita gente falando isso. Porque eles são preconceituosos, é por isso que está acontecendo. Cada um tem seu motivo. Jesus, quando perguntaram isso para ele, Jesus falou assim: você está achando que aqueles galileus eram mais pecadores do que os outros, porque isso aconteceu? Em verdade vos digo que se vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus está falando, todo mundo é pecador igual. Aí ninguém perguntou, mas Jesus aproveitou a fala e
citou um acontecimento da construção da Torre de Siloé. Mas a Torre de Siloé era construída onde? Na Galileia? Não, em Jerusalém, no sul, onde todo mundo se achava, onde todo mundo achava que era melhor do que os do norte. Jesus falou, não caiu lá também a Torre de Siloé que ele estava construindo e matou 18 trabalhadores? Pois é, você acha que aqueles trabalhadores eram mais pecadores do que os outros? Em verdade vos digo que se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Então o que Jesus está dizendo com isso? Ele contou uma parábola depois para explicar isso que ele quer dizer. Que um homem tinha uma vinha, tinha uma figueira plantada lá. Mas passava 1 ano, a figueira não dava fruto. 2 anos, a figueira não dava fruto. 3 anos, não dava fruto. Ele chegou para o vinhateiro e falou, corta essa... O que essa árvore está fazendo inutilmente na minha terra? Corta ela. E o vinhateiro falou, não, senhor, vamos adubar esse ano ainda, tenha paciência. Talvez ano que vem ela dê fruto. E ele deixou. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo que na terra dele, que esse planeta é dele, Salmo 24, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nessa terra dele, todos nós merecíamos ser cortados, decepados deste mundo. Jesus está perguntando, Deus, né, que é o dono da terra, está perguntando, o que esse povo está fazendo vivo na minha terra? Destrói tudo isso aí, tudo é pecador, não presta não. Aí Jesus vem e fala, não pai, deixa, eu vou salvar um, vou salvar outro. Aguarda mais um pouquinho, porque tem gente ainda para eu salvar. E Deus vai esperando, e Jesus vai vindo, vai salvando você, a mim, a outro, e a outro, e a outro. É por isso que Deus ainda não destruiu a terra. 2 Pedro 3,9, Pedro diz isso aí. Alguns ficam zombando de Deus, dizendo que Jesus vai vir nada, muito tempo todo mundo falando, ele diz que vem, não vem. E Pedro falou, você está achando que ele está demorando? Mas eu vou dizer o que ele está fazendo. Pedro diz, ele está sendo paciente com você, esperando que você se arrependa. É isso que ele está fazendo. Ele não está demorando e tardando a sua promessa. Pelo contrário, ele está dando um tempo para você se ligar, para você ficar esperto e se arrepender enquanto é tempo. Porque mesmo que Jesus não volte agora, ou amanhã, ou daqui semana que vem, ou ao fim do ano, você pode morrer a qualquer hora, você não sabe que hora você vai morrer, meu amigo. E eu te pergunto, você está preparado para se encontrar com Deus, o juiz de todas as coisas, mesmo que você morra, ou mesmo que Jesus volte? Porque em nenhuma dessas duas hipóteses você não tem mais tempo de se arrepender. O tempo é agora. Por isso o autor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15, ele diz, eis que o tempo se chama hoje. Enquanto ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração, porque hoje é o dia, hoje. E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele fala, eis aqui agora o dia da salvação. Agora, não é amanhã. Eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois, eu vou ver como é que vai ficar em casa. Isso aconteceu nos dias de Noé. Eles foram deixando para depois e não houve mais tempo. Então Jesus não voltou, não é porque ele não quer não. Mas ele não voltou porque ele está dando para você uma chance e muitas chances de arrependimento. Amém? Para falar do anticristo, nós precisamos primeiramente entender qual é o seu caráter. Como sugere o nome, anticristo é tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Cristo, ou que se opõe a ele. Nesse caso, concluímos que anticristo envolve pessoas no plural, uma pessoa singular que vai vir no futuro, e é bem próximo esse futuro, porque como eu disse na outra semana, nós já estamos na época da apostasia. E Paulo disse aqui, o texto que nós lemos, que quando chegasse a apostasia, logo viria o filho da perdição, o homem do pecado. E é sobre ele que nós vamos falar. O homem do pecado se manifestará assim que a apostasia ela estiver fervendo. E eu pergunto para você que conhece igreja, você conhece muitas igrejas, você sabe, você que tem muito tempo de crente, você sabe que as pessoas hoje estão afastadas da verdadeira fé. Você sabe que as igrejas, muitas delas estão cheias, mas não são de pessoas realmente convertidas. Você sabe disso. Isso não é segredo para ninguém. Isso é apostasia. Nós já falamos. Então Paulo diz que assim que a apostasia vier, também se manifestará este homem. Veja bem, mas não há muitas pessoas que se opõem a Cristo, sim, mas muitas delas não são influenciadoras. Muitas pessoas se opõem a Cristo, mas ela não influencia ninguém. Ela fica contra Cristo, mas fica lá sozinha, né? Não influencia outra pessoa. Agora,
pessoas que influenciam outras contra Cristo, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 19, ele chama elas de anticristos, no plural. Ou seja, não tem só um anticristo, há muitos anticristos. E como nós falamos de anticristos no plural, nós estamos falando de pessoas no plural, de ideias, de coisas que têm, ideologias que levam pessoas a serem contra Cristo. Mesmo no Antigo Testamento havia figuras anticristãs, mesmo que Cristo não tinha vindo. Cristo veio ali, a partir ali do Novo Testamento, nós sabemos que é o ano 3 ou 4 antes de Cristo, mais ou menos. Cristo não nasceu no ano 0, Todo mundo pensa isso. Na realidade era para ser, Ele nasceu no ano 0 e daí conta 1, 2, 3, a partir de Cristo. Mas o Juliano, o primeiro que fez o calendário, ele errou, desconsiderando algumas questões do ciclo do calendário solar, do ano bissexto, essas coisas. Só Gregório, futuramente, que corrigiu esse calendário. Quando ele corrigiu, então deu uma diferença de alguns anos. Então dá mais ou menos uns 5 anos de diferença. Era para ser no ano 0, Cristo nasceu. Mas Cristo nasceu 5 anos antes de Cristo. Mas aí é só o jeito de falar, Mas não é porque ele nasceu antes dele, mas sim porque o calendário foi corrigido. Então, quando a gente fala Cristo morreu com 33 anos, então ele morreu no ano 33? Não, ele morreu no ano 29, entendeu? Ele morreu no ano 29, por causa dessa correção que teve, que o calendário, dessa forma, começou a ser contado assim depois do ano 300. Então, mesmo antes, no Antigo Testamento, já existia anticristãos. Mesmo antes de Cristo vir, veja, que Deus lá no Éden fez uma promessa de esmagar a cabeça da serpente. E isso deu a Satanás o ímpeto de querer se opor e destruir qualquer um que ele pensasse ser o Cristo de Deus. Qualquer pessoa que Satanás suspeitasse que seria o Cristo, ele ia lá matar, tentar matar. Por exemplo, Caim, ele foi um exemplo de anticristo, mesmo antes da vinda de Cristo, uma vez que ele se opôs ao seu irmão que era justo e o matou. O maligno que atuava em Caim, de acordo com 1 João 3,12, imaginou que Abel poderia ser o que esmagaria sua cabeça, e assim tratou de eliminá-lo. Caim, na realidade, estava sendo manipulado pelo maligno para matar o seu irmão, porque, na realidade, embora houvesse maldade no coração de Caim para fazer aquilo, mas por trás dele havia também o espírito maligno que tinha uma intenção muito maior do que a de Caim. A intenção de Caim era se vingar de Deus contra seu irmão. E como ele não podia atingir Deus, ele atingiu seu irmão, porque o seu irmão refletia mais a imagem de Deus do que ele. A Bíblia diz que Abel era justo. 1 João 3,12. Abel era justo. Jesus, em Mateus 23, 35, ele chama Abel de justo também. Hebreus, capítulo 11, versículo 3 em diante, chama Abel de justo. Então, quando Caim, ímpio, maligno, olhava para alguém justo, ele via muito da imagem de Deus naquele seu irmão. Então, tentou eliminá-lo por ódio de Deus, porque Deus não aceitou sua oferta. Mas o diabo que agia por trás de Caim, não. O diabo estava nem aí para oferta, para essas coisas, se Deus aceitou um, se rejeitou o outro. Ele estava pensando, Satanás, presta atenção, irmão. Satanás estava dizendo o seguinte na cabeça dele, ele estava falando assim, vai que esse Abel é o cara que Deus falou que vai pisar a minha cabeça. Deixa eu matá-lo antes. Satanás já começou a imaginar que a promessa poderia se cumprir em Eva mesmo, ela ter um filho que pisasse na sua cabeça. Depois disso, tiveram homens como Nimrod, Faraó, e até mesmo no meio do povo de Deus, vários reis como Acabe, Manassés, e outros reis futuros, como Sírio Antíoco Epifânio, da época dos Macabeus, e outros reis eram anticristos de sua época, porque se opunham a Deus. Eles tentavam destruir o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, como o apóstolo João fala de anticristos no plural, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, ele diz, se levantaram mundo afora muitos anticristos. Inclusive, o apóstolo João diz assim, filhinhos, 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. E sabemos que é a última hora, por quê? Porque muitos anticristos, plural,
tem se levantado. E como vocês sabem que vem o anticristo, singular, então sabemos que já estamos na última hora. Então, irmãos, os últimos dias não começaram agora, na nossa época. Os últimos dias começaram na época dos apóstolos. A última hora começou na época de João, aonde ele reconhecia que todo aquele que negava que Jesus era o Cristo, era um espírito do anticristo. Jesus também alertou sobre falsos cristos, em Mateus 24. Como vimos, não é somente as pessoas que são contra Cristo, mas também os que querem tomar o seu lugar. O prefixo grego anti com i, né? Porque tem o ante com e, né? Vocês falam e, a gente fala letra E. Ante com e significa anterior. Por exemplo, antediluviano, são pessoas que viveram antes do dilúvio, foram contemporâneos de Noé. Agora se fala anti com i, a gente fala é contra, né? Por exemplo, antítese é contra a tese, anticristo contra Cristo. Mas no grego mesmo, a palavra anti, o prefixo anti não é primeiramente, não é contra. Em primeiro lugar, ele significa em lugar de. Então, na ideia do apóstolo Paulo e de João, que escreveram, este nome anticristo, não é necessariamente que ele vai ser contra Cristo, ele vai também, mas em primeiro lugar que ele vai querer tomar o lugar de Cristo. Então, mesmo antes de Cristo se manifestar como Filho de Deus, muitos homens tentaram se passar por Cristo, por Messias, vocês sabiam disso? Entre eles, Gamaliel fala de dois, né? Lá em Atos 5, 36, 37, Gamaliel fala que houve um tal de Teudas, que se levantou, e depois dele Judas, não Judas traidor, mas um outro, né? O nome Judas é muito comum, porque Judas é o mesmo Judá. Então, como Judá era um patriarca, era muito comum os filhos de Israel ter o nome de Judá. Só que quando levou para o grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, aí ficou Judas, né? É igual Jesus. Jesus também era um nome muito comum naquela época, porque no Antigo Testamento era Josué. É o mesmo nome, em hebraico Josué. Mas quando passou para o grego, que é o Novo Testamento, aí ficou Jesus. Mas é a mesma coisa. Então, esse nome Judas era muito comum. Havia um Judas que se passou por Messias. E muitas pessoas seguiram ele achando que ele ia revolucionar e tirar Israel do Império Romano. O que aconteceu? Gamaliel fala que não virou em nada. O Império Romano, o imperador César mandou uma falange do seu exército lá e acabou com aquela bagunça ali. Ninguém conseguiu se passar por um Messias que realmente libertasse Israel do cativeiro ou do domínio de outras nações. Até hoje, para falar a verdade para os irmãos, Israel espera que apareça um Messias para eles. Deixe-me dizer para vocês que gostam de Israel, gostam de adorar Israel. Escute uma coisa. O povo de Israel odeia o Jesus que você serve. Eles odeiam. Tá? E fica agora a igreja aí babando em cima de Israel. Se arrastando por Israel. Ai, quem orar por Israel vai ter paz. A paz está naquele que eles rejeitam. A paz está naquele que eles rejeitam. Porque este Jesus que nós servimos, este sim é o Cristo de Deus. A Bíblia diz isso. Cristo é Messias, a mesma coisa. Cristo é grego, Messias é hebraico, mas é a mesma coisa. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o Messias de Deus. Israel aceita? Não. O que é que Israel espera até hoje? Eles esperam um Messias libertador. Como hoje Israel não está debaixo de nenhuma potência mundial, eles mesmos, né, são independentes aí desde 1948, quando Oswaldo Aranha assinou na ONU, né, todo aquele acordo de Israel ser feito novamente Estado. O que acontece? Israel hoje ele tem um sentimento para o Messias, e você sabe qual é esse sentimento? Que o Messias, quando chegar, pegue Israel e coloque no topo da humanidade. No topo da humanidade. Israel acha que quando esse tal Messias deles chegar, esse Messias vai pegá-lo e colocá-lo no topo da humanidade, para que Israel seja destacado entre as nações, como foi na época do rei Davi. É isso que eles acham. É por isso que eles rejeitam o Jesus que você serve.
Eles odeiam o Jesus que você serve, por quê? Porque para eles, Jesus se passou por um Messias e não libertou Israel coisa nenhuma. Pelo contrário, foi escarnecido, crucificado, foi zombado, foi cuspido pelas pessoas. E como que um libertador vem e passa por esse vexame? Que libertador é esse? Então eles zombam e escarnecem de Jesus até hoje. E muitas igrejas estão aí adorando Israel, né? Israel é o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus é a igreja, rapaz. O povo escolhido de Deus é aquele, seja ele judeu ou não, que creu e aceitou Jesus. Este é o povo escolhido de Deus. Israel já foi, mas não é mais. Não é mais. Porque Jesus cumpriu tudo o que Deus queria na sua pessoa e transferiu isso para a igreja. Este é o detalhe. Agora, se Israel se arrepender dos seus pecados, se arrepender de sua arrogância, se Israel se arrepender de seu orgulho nacionalista, exclusivista, e virem aos pés deste Jesus que eles crucificaram, arrependidos, o Senhor os perdoará e eles serão salvos. Isso ainda vai acontecer, mas só depois deles tomarem uma surra do próprio Messias que eles esperam. Agora adivinha quem que eles vão dizer que é o Messias quando chegar? Exatamente o anticristo. Porque o anticristo fará a revolução. O anticristo colocará realmente Israel no patamar que eles desejam. Então eles vão dizer, este aí, que é o nosso Messias, até chegar o momento em que Israel passará por uma terrível perseguição nas mãos deste homem. No ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, cumpriu-se a profecia imediata de Jesus, que falou sobre aqueles acontecimentos no sermão profético em Mateus 24. O general Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém, destruiu, profanou o templo, assim como 200 anos antes, ou 300 anos antes, havia feito também o imperador, o rei, Antíoco Epifânio, 160, 180 anos antes de Cristo nascer. Ele fez isso. Ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo, sacrificou uma porca sobre o altar, erigiu uma estátua de Zeus lá dentro. Israel ficou com o templo profanado, até que os macabeus vieram e restauraram a adoração no templo de Deus. No ano 70 aconteceu a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, mas agora com os romanos. O general Tito invadiu Jerusalém, o pai dele, o imperador Vespasiano, disse que não era para destruir a cidade, mas ele não obedeceu a ordem do seu pai, destruiu a cidade, não só de Jerusalém, mas o templo que estava lá, que muitos judeus achavam o seguinte: ninguém vai destruir o templo, porque Deus está no templo. Não tem crente que fala isso? Você é crente, não vai acontecer nada com você, será? Tem crente que fala isso. Irmãos, a Bíblia está cheia desses detalhes que as pessoas usam de engano, e até hoje crente cai no mesmo engano. Eu não consigo entender, ou é falta de ler a Bíblia, ou é falta de raciocínio quando lê, não é possível. A Bíblia diz que nós sofreremos aflições neste mundo. Jesus não disse assim, fiquem tranquilos que ninguém vai atingir você. Não, ele falou, eu venci o mundo. O mundo que vai sapecar você, Jesus já venceu. Você tem que dizer, então, problema, pode me acertar, pode fazer o que você quiser. Jesus já te venceu. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 13, versículo 7, que o anticristo fará guerra aos santos. E ele vai perder? Está escrito o quê? Fará guerra aos santos e os vencerá. Deus permitirá que o anticristo vença a igreja dele, mas só fisicamente. Porque 2 capítulos depois, Apocalipse 15, a igreja estará diante do trono de Deus, no mar de vidro e fogo, cantando diante do Senhor. E diz o texto lá que cantarão diante do Senhor os que venceram a besta. Mas no 13 falou que foi a besta que venceu eles. Mas você tem que entender, a besta venceu os crentes fisicamente, mas os crentes saíram vitoriosos espiritualmente. Jesus disse isso em Mateus 10, versículo 28,
Não temais aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer da alma. Temei antes aquele que mata o corpo e lança corpo e alma no inferno. É Deus, o anticristo. Ele fará apenas destruição física, mas ele não pode mexer com o destino da sua alma. Jesus disse: as portas do Hades não prevalecem contra a minha igreja. Inferno ali, traduzido no português, é Hades. É o estado de morte, o estado espiritual da morte da alma do sujeito. Quem morre com Cristo, o Hades não pode detê-lo. Quem morre sem Cristo, sim, ele vai para o Hades, a alma dele, né? O corpo dos dois vai para o cemitério, mas a alma do crente vai para o seio de Abraão, para o paraíso, e a alma do ímpio vai para o Hades. Ali, na alma, ele já sofre, Quando Jesus voltar e os corpos todos de ímpios e santos ressuscitarem, os corpos dos crentes serão glorificados, parecidos com o corpo de Jesus. A alma deles, que já estava no seio de Abraão, é juntada a esse corpo glorificado e eles morarão eternamente no novo céu e nova terra. Os ímpios, que já estavam com sua alma sofrendo no Hades, quando eles ressuscitarem com seu corpo também do cemitério, quando Jesus voltar, ressuscitarão com o corpo preparado para ir para o lago de fogo, serem queimados lá eternamente, sem ter um segundo de paz, sem ter um segundo de descanso. E o seu corpo e sua alma estarão ali sofrendo para sempre. Então, todos esses anticristos que se manifestaram, eles são chamados de protótipos. Pastor Isaac Morgado, ele tem no canal dele uma mensagem chamada O Anticristo Protótipo. Se você puder depois, assista. Ele tem muitas explicações sobre os vários anticristos que já se manifestaram na terra. Agora, depois que Cristo verdadeiro veio, os falsos cristos adicionaram um fator ao seu trabalho, que são as falsas pregações e os falsos milagres. Porque na época de Jesus, os falsos cristos não faziam milagres, eles só queriam libertar Israel do jugo romano. Mas depois que Jesus veio e fez milagres e fez prodígios e sinais, os falsos cristos depois disso começaram também a fazer sinais e prodígios da mentira. Eles não são mais só revolucionários, mas também são predicadores falsos e milagreiros embusteiros. Antes eles enganavam o povo com base na expectativa do povo, que era a libertação política. Mas agora eles sabem que a expectativa do povo vai além disso. Por isso se manifestam com falsas pregações, falsas profecias e falsos milagres. Onde quer que tenha um milagre, o povo está indo atrás. Eles não querem saber se é de Deus, não. Eles querem saber se é extraordinário. Em uma cidade lá em Minas, um pastor que saiu de uma certa igreja e fundou a igreja dele, ele chamava a esposa dele para sentar assim, no púlpito, e quando ela sentava, ele invocava um demônio, e falava: demônio fulano de tal, entra na minha esposa agora. Ela, quando manifestava nela, aí ela começava a revelar. Vocês assustaram? Em mim não manifesta não, fica tranquilo. Então, irmão, você sabe o que essa mulher fazia? Ela começava a revelar, olha, e usava o nome de Deus. Deus está me revelando que tem alguém aqui passando por isso e isso. Aí as pessoas vinham chorando na frente, sabendo que era um demônio. Sabendo que era um demônio. Elas iam na frente chorando e saíam depois falando: ai, fui revelada hoje na igreja. Agora, se o povo faz isso com alguém que eles sabem que é o demônio, imagina se ele não souber. Imagina se o demônio não se manifestar e ainda assim fizer os milagres embusteiros. Eles vão seguir do mesmo jeito. É claro que os anticristos atuais carregam um cunho político em suas manifestações também, porque eles sabem que um povo gosta de um líder político, falastrão, que promete o grande avanço. Não gosta? Eu moro no Cristo Rei. Cristo Rei não tem asfalto, mas no papel está tudo asfaltado. Por quê? Porque o povo gosta da promessa. Aí vamos votar no fulano, porque ele prometeu asfalto para nós. Então vamos. Aí todo mundo vota, o fulano ganha, porque lá onde eu moro tem muita gente. Fulano ganha, cadê o asfalto? Não chegou. Por quê? Porque tem que ficar sem asfalto para a próxima promessa. Não, agora sim nós vamos fazer o asfalto. Aí o povo volta de novo, está vendo? É assim.
O povo gosta da ilusão, o povo gosta de ouvir mentira, desde que essa mentira satisfaça o seu coração. Assim também na área religiosa. Quantos pregadores falsos pregaram para você, meu irmão? Não estou falando nem de igreja, assim, se é a religião A ou B. Eu estou falando de pregadores. Quantos falaram mentira para você durante tanto tempo em sua vida? Muitos. Mas por quê? Porque estão presos a um certo tipo de... Não posso falar diferente daquilo que me ordenam a falar. E também falam porque sabem que a maioria das pessoas gosta de ouvir a mentira. Mas se você está aqui nesta noite e você já ouviu pregação desta igreja, você sabe que esta igreja tem um compromisso com a verdade, ainda que ela não seja fácil de digerir. Mas você sabe que a verdade é melhor uma verdade que incomoda, mas salva, do que uma mentira que alisa seu cabelo, sua cabecinha e te condena. O livro de Provérbios fala assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são cruéis. É melhor você receber a repreensão de um sábio do que você receber a lisonja de um tolo, de um astuto, de um enganador. Enquanto não chega o último anticristo, que é este que Paulo diz, vários têm se levantado e carregado multidões apaixonadas por alguém diferente, que as leve para uma utopia, seja ela política ou religiosa. Desde a época da igreja primitiva, vários césares se levantavam exigindo adoração, ostentando-se como deuses e perseguindo os cristãos. Vários políticos de nossa época também se levantaram com essas características, tanto no Brasil como no mundo afora. Na China, na Coreia do Norte. Você acha que na China e na Coreia do Norte é permitido ser cristão? Kim Jong-un vai dizer que sim. Kim Jong-un vai chamar você e vai dizer: venha na Coreia do Norte e vamos ver as igrejas cristãs. E você vai ver, realmente tem igreja cristã lá. Mas em todas elas, que são igrejas estatais, que são igrejas que pregam o que o Estado permite, todas elas têm um soldado sentado lá, avaliando o que o pastor, o que o sacerdote prega. Se ele disser alguma coisa assim contra o governo, ele é preso. Olha o que está acontecendo no nosso país. Se você criticar o governo, isso aqui, ele manda agora a Polícia Federal na sua casa, para investigar por que você está falando mal do governo. Irmãos, vocês estão vivendo no mundo da Disney? Acordem para a realidade. Olha o que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Nós estamos vivendo coisas que apenas achávamos que havia nos países do Oriente. Antigamente, na Alemanha, né, que era dividida, União Soviética, Itália, que já teve gente assim, e o povo seguiu essa gente, irmãos. Claro, sempre se frustrando. Assim como também vários religiosos, estou falando de políticos, mas vou dar aqui 2 exemplos de religiosos, convencendo multidões, a ponto de levar as multidões até para o suicídio. Alguém deve lembrar da história de Jim Jones, que levou mais de 900 pessoas ao suicídio coletivo na Guiana. Ele ele construiu numa fazenda com o nome dele, a fazenda chamava Jonestown, em inglês, quer dizer a cidade de Jones. Ele criou uma fazenda, todos os crentes daquela religião dele iam para lá, morar lá, entendeu? E ele comprou essa terra ali, na Guiana, ele comprou ali a terra. E ali todo mundo plantava, todo mundo produzia e tal, mas as pessoas não sabiam que ele estava ali com tráfico de armas, com abuso de crianças e muitas outras coisas. E a polícia dos Estados Unidos estava atrás. E quando a polícia cercou, que encontrou o lugar, que cercou, que voou de helicóptero, sobrevoou de helicóptero ali, ele colocou cianeto em barris de vinho e fez com que todos os fiéis bebessem daquele vinho envenenado para que morressem e ninguém ia se entregar para a polícia. E pessoas tentavam fugir, os seus obreiros pegavam em armas e matavam aquelas pessoas antes que elas fugissem. Poucas conseguiram fugir. A maioria foi obrigada, com a arma na cabeça, a tomar vinho com cianeto. E quando a polícia chegou e aterrissou naquele lugar, havia mais de 900 pessoas mortas.
Porque seguiram um homem que se dizia o Cristo, um homem que se dizia o Messias, outro homem, David Koresh, que se declarou o Messias e último profeta, num confronto com a força militar americana, também por crime de tráfico de arma e abuso de menores. Mais de 70 seguidores dele morreram no incêndio, no local onde eles estavam agrupados com as forças armadas. Eles se esconderam num galpão e a polícia começou a lançar gás lacrimogêneo, atirar, e eles morreram inflamados ali. Outro homem chamado Marshall Applewhite, que fundou a seita Portão dos Céus, onde ele pregava que ele era o advento de Cristo, e que Deus era um alienígena, e que o fim do mundo estava próximo, e que era o que vinha buscar eles para arrebatamento era, como é que chama? OVNIs, isso, era OVNIs que ia buscar eles. Vamos nos preparar para o OVNI, é uma nave espacial que vai nos buscar para alcançar o próximo nível evolutivo dos humanos. E foi assim que ele convenceu uma grande multidão a consumir purê de maçã com barbitúricos, remédios em excesso, acompanhados de dose de vodka. E em março de 97, a polícia encontrou os corpos de mais de 39 pessoas mortas, cobertas com mantos púrpura e sacos plásticos na cabeça. Esses são alguns exemplos de anticristo, porém há outros exemplos, como já vimos. Além dos políticos religiosos, existem os anticristos influenciadores. Hoje, o que mais fácil tem são anticristos no plural na internet. As pessoas substituem Cristo facilmente por essas figuras atraentes, e essas figuras são narcisistas o suficiente para aceitar essa fissura coletiva por eles. Eles se sentem deuses rapidamente, e as pessoas os idolatram. Então, para encerrarmos hoje, porque a semana que vem nós vamos ver que o anticristo final, que é esse que Paulo está dizendo, ele já estava profetizado desde Daniel. Nós vamos ver alguma coisa em Daniel, no profeta Daniel. Mas por hoje eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte para você. Olha, vou lhe dar um recado direto. Nas minhas pregações eu não gosto de fazer rodeios, mas falar diretamente para você. A única forma que você tem para se livrar do anticristo é se você for fiel a Jesus Cristo, se você for servo dele. Se não for, você será enganado. Não tem como. Não é porque você se acha esperto o suficiente que você vai sair das garras do anticristo. Não tem nada a ver. Não é questão de esperteza. Isso é questão de um número que estará na sua mão ou na sua testa. O número 666, 666. E eu digo para você uma coisa, nós vamos estudar sobre ele também nas próximas semanas, mas já quero dizer algo para você. Este número você nunca vai ver. Esquece esse negócio de chip. O negócio de chip já é antiquado. Quem deu a ideia de que seria o chip foi em 1992, a primeira ideia de que seria o chip. Nós estamos em 2024, você acha que o diabo ficou para trás? Ele ficou atrasado? Você acha que a tecnologia parou no chip? Tem gente que fala, é o chip, vai inserir um chip na mão, um chip na testa. Irmão, esquece isso. Quando eu era pequeno, eles falavam que era o rádio. Depois trocou do rádio para a televisão, porque a televisão mostra a imagem, e lá no Apocalipse fala da imagem da besta. Aí é televisão. Mas agora não é, porque todo mundo tem uma televisão, 2, 3. Depois trocaram para a internet, porque a internet... Não, o código de barra primeiro, né? Chegou o código de barra, agora aquelas 3 faixas ali, que não tem número, é 666. O resto tudo tem número, que as 3 não tem, porque é 666. Aí passou o código de barra, aí virou a internet. www, é 666. É só você virar o W de cabeça para baixo, fica MMM, 666. Não sei onde inventaram isso, eu sei o que estou inventando agora. Mas eles falaram que era a internet. Aí depois disso, vem o chip. Em 1992, a ideia do chip. Irmãos, esquece essas coisas.
Este número é simbólico, assim como é simbólico o sinal do Espírito Santo na vida de um crente. O Espírito Santo que marca a testa de um crente, ninguém olha para um crente e vê na testa dele Espírito Santo, ninguém vê. Mas você vê pelo comportamento dele, pelas palavras, pelo pensamento dele, pelas obras dele, que ele é um cristão. Assim também todo mundo vê que você não é um cristão, pelas suas obras, pelo seu comportamento, suas palavras. Ou seja, quem não é cristão, quem não for um cristão verdadeiro, que os falsos também tem nada a ver, está fora. Quem não for um cristão verdadeiro já está marcado. Já está marcado. Eu vou explicar isso futuramente para os irmãos, nos próximos domingos, para nós nos alertarmos quanto a isso. Só quero deixar essa palavra, não é por esperteza que você vai escapar do anticristo, não. As pessoas já me falaram tanta coisa de escapar do anticristo que eu foi rindo. Porque não vai poder comprar e vender, então eu vou comprar uma chácara e vou plantar. Porque aí eu tenho minha própria comida, e lá na chácara o anticristo não vai me achar. Ué? Mas como assim? Irmão Carlos, sei que está bonito hoje, né? Eu tinha que falar, né? Eu tinha que falar. Irmão Carlos está bonitão hoje. Você comprou uma chácara para fugir do anticristo, rapaz. Irmã Lesildo guardando os produtos dentro da garrafa PET. É brincadeira, irmãos. Só para os irmãos terem ideia de que as pessoas tiveram muitas ideias bobas, achando que vai fugir. Não tem como, irmãos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não tem como fugir. O anticristo, ele vai realmente encontrar a todos, né? Só não vai destruir a todos, porque a Bíblia fala que o tempo dele será reduzido. Se o tempo dele não fosse reduzido, ele destruiria não só os crentes que ele odeia, mas também destruiria os seus próprios seguidores, né? Como muitos fazem. Por hoje fica essa alerta, né, para nós e essa reflexão. Você não vai conseguir fugir disto, a não ser... Aí você vai dizer assim, mas pastor, e se eu morrer antes? Eu não vou ver o anticristo se eu morrer antes. Concordo, você não vai ver o anticristo. Mas também nada garante que você vai ver Cristo. Você pode me garantir que se você morrer agora, você não vai ver o anticristo. Mas você pode me garantir que se você morrer agora, você vai ver Cristo? A questão não é tanto não ver o anticristo, a questão é se vai ver Cristo. Essa é a questão. Porque quem não vir o anticristo, também não for ver Cristo, está condenado. E você vai encontrar o anticristo lá no lago de fogo. Vamos orar?